Inventário. O que seria inventário? Primeiramente, gente, quando eu falo inventariar, eu estou falando, né, o que significa na língua portuguesa? Arrolar, determinar, né, descrever. Então, inventário nada mais é do que a descrição, né, o arrolamento dos bens deixados pelo falecido. Só que, processualmente falando, o inventário ele é a forma com que se dá o processamento, né, dos bens deixados pelo falecido. Ele é um processo judicial que é destinado a relacionar, descrever, liquidar, se porventura o falecido tiver alguma dívida, os bens deixados pelo decujus, né? Então, ele é regido, ao inventário e à partilha, eles estão descritos e são regidos pelo Código de Processo Civil, né? Nos artigos, a partir dos artigos 610 ao artigo... ao artigo 667, né? Então, 610 ao 667. Então, a primeira coisa, né, que nós temos em mente quando a gente se remete, quando fala de inventário, é isso, arrolar os bens deixados pelo falecido. De que forma? Processualmente. Porque a única maneira que existe de transferir os bens deixados pelo falecido é através do inventário, né? É através do inventário. Eu não posso transferir como herdeiro, né? Como herdeiro ainda em processo de inventário, não tem como transferir a minha cota, meu quinhão, para uma outra pessoa, transferência de alienação, se não se for feito através do inventário. Eu vou dar aula e depois eu olho o chat, tá? Senão, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, também pode falar, porque senão eu fico olhando aqui e acaba que a aula não... Professora, o pessoal está falando lá, inclusive eu também, o sinal está ruim hoje, está cortando muito a sua fala. Aí não sei se dá para fazer alguma coisa aí. Só se tirar a imagem. Não tô... Peraí, deixa eu ver se meu menino estiver jogando, aí eu peço para ele desligar lá para ver se melhora minha internet aqui. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho, tá? Já volto. Deixa a porta aberta aqui. Melhorou? Melhorou um pouquinho? Agora, pelo menos até agora, ficou bom. Por enquanto. Melhorou, professora. Acho que eu abri a porta. Às vezes é porque o escritório é longe onde fica o Wi-Fi. Bom, vamos lá. Então, gente, desliga o microfone aí, por favor. Tem um barulho de bebê.
Vamos lá. Então, gente, o inventário nada mais é do que o processo judicial destinado a relacionar, a descrever, vai avaliar e vai liquidar se porventura o falecido tiver deixado dívidas, né? Porque a última possibilidade existente de pagamento de dívidas relacionadas ao falecido é nesse momento, né? É o momento da processualização do inventário. Tanto é que, como pessoa legitimada para requerer o inventário, também o credor ele tem legitimidade para propor, para pedir a abertura desse inventário. Porque muitas vezes, o que acontece? Existe um prazo declarado em lei, que são de 2 meses, né, 60 dias, de 60 dias. Se não há propositura do inventário nesse lapso temporal, o que acontece? Vai haver a preclusão desse direito? Não. O que vai haver é uma imposição de multa, né, em decorrência da não propositura do inventário no prazo de 60 dias, né, a contar do falecimento do decújo. E o próprio artigo 611 fala o quê? E estar encerrado dentro do prazo de 12 meses subsequentes. O que a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece, né? Tem prazo, inventário tem prazo para iniciar e não tem prazo para terminar, porque nós dependemos de atos, né, ou seja, nós dependemos do Poder Judiciário, nós dependemos da Secretaria da Fazenda, nós dependemos dos serventuários, né, tanto do Estado, de uma forma geral, para que haja processualização desse inventário. Então, isso vai depender muito se numa comarca tem mais varas de família e sucessões, ou então varas específicas de sucessões, né? Quando isso acontece, o processo, com certeza, ele anda mais rápido, porque é uma vara específica para tratar de um assunto, né, de sucessões. Então, gente, eu tenho prazo de 60 dias a contar do falecimento do decujus para entrar com esse pedido. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com pedido de abertura do inventário, né? Pode ser que nesse primeiro momento, o inventariante, quem deu a entrada nesse inventário, não terá todos os documentos necessários para juntar nesse inventário, né? E são vários documentos que devem ser juntados nesse inventário. Sob pena de o juiz pedir para emendar a inicial, né? Várias vezes isso prejudica o andamento processual. Então, nesse caso, haverá o quê? Se não propor o inventário dentro do prazo de 60 dias, haverá a aplicação de multa, né? É um percentual que é aplicado em cima, que vai ser calculado em cima do valor do ITCMD a ser pago, né? Então, impera, e no estado de Goiás, até 2 anos atrás, né, 2017, não havia incidência de multas, mas agora, a partir de 2017, há incidência de multas pela não propositura do inventário dentro desse prazo, estabelecido em lei. Então, temos que ficar atentos. Por mais que seu cliente não tenha a documentação completa, o que você vai fazer? Diligente como advogado, que é cauteloso e diligente, vai pedir a documentação que for possível, pedir a abertura do inventário, a nomeação do inventariante e, posteriormente, a apresentação das primeiras declarações no prazo de 20 dias úteis, né? Então, dentro desse meio tempo, você pode, né, auxiliar os seus clientes, onde eles encontrarão, como seguirão os documentos que faltam para anexar no inventário. Espécies de inventário. Nós temos o inventário tradicional, que ele é solene, que nós chamamos de inventário tradicional ou inventário judicial, né? Que está previsto no artigo 610 e seguintes do Código de Processo Civil. Também temos
o inventário extrajudicial, né? Que é o inventário que ele é processado no cartório e é expedido uma escritura de inventário onde é viabilizada a transferência de patrimônio para os herdeiros. É também disponibilizada a possibilidade de levantamento de valores em bancos ou em outras instituições. Então, tem os mesmos poderes relacionados e inerentes a um processo judicial que tramita, né, um inventário judicial que tramita na justiça comum. Nós temos o arrolamento sumário, abrangendo qualquer bem de qualquer valor, mas tem que ter o quê? Todos os interessados devem ser capazes e concordes. Concordes quer dizer o quê? Que não há briga entre os herdeiros. Se não houver briga entre os herdeiros, se não houver nenhum problema, poderá ser feito através de arrolamento sumário. Arrolamento comum para os bens do espólio que sejam valor igual ou inferior a... a 1.000 salários mínimos vigentes, né? A 1.000 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está 1.048, né? Salvo engano. Então, se o bem não ultrapassar esse valor, poderá ser feito através de um arrolamento comum. O inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial é um procedimento que ele é operacionalizado, ou seja, ele é proposto no cartório, onde existe uma lei que viabiliza, né, a Lei 11.441 de 2007, viabilizando que a propositura desse inventário de forma extrajudicial no cartório, visando, mais uma vez, tirar do Poder Judiciário essas questões de menor complexidade, mas também para que haja a possibilidade de propor uma ação no inventário extrajudicial, é necessário que todos sejam maiores, né? E que não haja nenhum litígio, nenhum confronto, né? Ou seja, que todos sejam concordes, ou seja, que todos os herdeiros estejam, que concordem com aquela forma de partilha que vai ser realizada. Bom, então, nesse caso, se ele tiver filhos menores, né, se qualquer herdeiro for menor, às vezes ele não tem filhos menores, mas às vezes o direito de representação alcança um filho falecido que tem filhos menores. Então, havendo a presença de menores na tramitação de inventário, faz-se necessária a propositura de um inventário judicial, né? Então, gente, o inventário extrajudicial foi um ganho muito grande, né, para que houvesse um desafogamento, né, do Poder Judiciário, né, que nós sabemos que o inventário ela é uma ação demorada, morosa, cheia de especificidades, cheia de características próprias, e que a processualização do inventário judicial ela é muito mais, ela demanda um tempo maior, em razão do assoberbamento de afazeres do Poder Judiciário. O número de juízes, número de comarcas, número de serventuários. Então, houve a possibilidade de jogar ali para o cartório, né, essa possibilidade de tramitar, ou seja, de forma extrajudicial. E isso foi muito bom. O inventário, às vezes, que poderia durar uns 2, 3 anos, num cartório dura 6, 7 meses. Né? Então, você realmente é um ganho para todo mundo, para o Poder Judiciário, para as partes e para o advogado. Né? Com certeza também é um ganho considerável para os advogados também. Vamos lá. Inventariante. A partir do momento em que eu peço, primeiramente nós vamos ver como funciona um processo de inventário judicial. Então, a partir do momento em que a pessoa falece, né, transmite-se desde logo os bens deixados pelo falecido, porém, a processualização do inventário, ela demanda atos, né, demanda um agir, ou seja, o pedido de abertura do inventário.
que tem que ser feito dentro do prazo de 60 dias, sob pena de imposição de multa. Bom, quando eu peço a abertura do inventário, eu posso já pedir o quê? A nomeação do inventariante. Né? O inventariante, ele vai ser a pessoa que vai tomar, né, conta do espólio, dos bens deixados pelo falecido, e também será responsável por diligências, por fiscalização de bens, né, por tudo relacionado ao inventário. Inclusive, há a possibilidade de remoção desse inventariante, caso ele não tenha praticado os atos que a lei determina, né? Então, qual que é a função do inventariante? Administrar e representar ativa e passivamente a herança, até a homologação da partilha. Esse é o papel, né, do inventariante. Então, a partir do momento que eu peço a abertura do inventário, o juiz vai receber esse pedido e eu já vou fazer nesse pedido de abertura a nomeação do inventariante, sendo que o juiz ele vai acatar meu pedido, dificilmente ele vai negar de pronto, né? O inventariante, os outros herdeiros vão ser citados para manifestar acerca também da nomeação desse inventariante. Então, depois de 5 dias, ele vai assinar o termo de inventariante. Ele assina esse termo de inventariante assumindo a responsabilidade por todos os bens deixados pelo falecido, pelo ativo e pelo passivo, né? Então, ele assume essa responsabilidade. A responsabilidade é muito séria, uma vez que, ao final do processo, ele vai o quê? Ele vai ter que apresentar uma prestação de contas da gerência, da administração que ele teve, que ele praticou. Então, realmente, é algo sério, né? Se a pessoa... Eu, sinceramente, não gostaria de ser nomeado inventariante. Realmente, se não tivesse um outro jeito, porque você assume uma responsabilidade muito grande, você está administrando o patrimônio que ele é em comunhão, né? Existe uma comunhão de patrimônio, existe uma solidariedade, existe um condomínio ali formado pelos bens e que realmente você tem que tomar o zelo para que ninguém possa, né, te acusar de não estar exercendo um papel ali descrito no Código de Processo Civil. Remoção do inventariante, como eu falei para vocês, sendo que ele assume como inventariante, ele tem 5 dias para ir lá no fórum, né, na escrivania, assinar o termo de inventariante, porque ainda as pessoas não têm como ainda assinar, né? Mas aqui tem como assinar digitalmente, através de token, mas é necessário que ele vá até lá, né? E assim, entregue para a escrivania vai digitalizar e vai inserir no processo. E depois disso, ele tem um prazo de 20 dias para apresentar o quê? As primeiras declarações e o conjunto de documentos necessários para a propositura para a processualização desse inventário. Agora, ele pode ser removido se ele praticar qualquer ato atentatório ao desfecho do inventário. Primeiro, ele pode ser removido se ele não prestar no prazo legal as primeiras declarações, e o prazo legal, nesse caso, é 20 dias úteis, né, após ele assinar o termo de inventariante. Se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas ou praticando atos meramente protelatórios, se por sua culpa se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem danos os bens do espólio, né? Então, se um bem precisa de uma reforma, né, de alguma diligência, se um bem é perecível, né, ele tem que se atinar para essas medidas que ele tem que adotar, essas condutas que são obrigatórias. Ele é o responsável pelos bens componentes ali do espólio. Se não defender o espólio nas ações de que for citado, porque ele responde pelo espólio ativo e passivamente. Todas as ações que tramitam em desfavor do falecido ou que o falecido seja o autor, ele vai representar o falecido. O inventariante o representará.
né? Então, se ele deixar de responder, por exemplo, uma ação que foi movida contra o falecido, ele pode ser removido, né? Se não prestar contas, ou as que prestar não forem julgadas boas, porque ao final ele é obrigado a apresentar a prestação de contas. Quando existe uma consensualidade entre os herdeiros, tranquilo, né, gente? A prestação de contas, ela flui de uma forma até bem tranquila. Mas quando existe algum litígio, vai ter algum problema na prestação de contas, né? Isso, nesse caso, por isso que o inventariante ele tem que abrir uma pasta exclusiva, um arquivo específico, para ele guardar toda a documentação referente ao inventário, bens, pagamentos, às vezes teve que comprar alguma coisa para investir num imóvel que está dilapidado, ou precisando de uma reforma. Então, tem que haver essa troca. Espera aí só um pouquinho, Césio, agora eu te chamo. Bom, se ele não prestar contas, né, se ele sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio, né, isso realmente também é grave. E se cometer outras faltas que incompatibilizem o exercício, né, como inventariante. Então, se ele praticar qualquer ato atentatório, né, incompatível com a função que ele desempenha, que é inventariante, ele vai ter que prestar contas, ele pode ser removido, né, desse cargo, dessa função que lhe foi conferida pelo juiz, né? Pois não, César, pode falar. Boa noite, Gabriela. Na questão, voltando um pouquinho só, o inventariante ele tem que assinar uma declaração, porque eu vi um processo que a juíza só determinou, foi solicitado tal declarante dentro do processo e ela aceitou aquele declarante, mas eu não vi nada lá dentro desse processo para assinar. Tem que ter assinatura, quer ver? Ó, artigo 613. Até que o inventariante preste compromisso. Isso se chama prestação de compromisso. Ele está se comprometendo, esse termo de compromisso, ele está se comprometendo a agir dentro do que o Código de Processo Civil determina, né? Por exemplo, o que ele tem que fazer? Né? Quais as medidas que ele tem que atuar? Como ele deve atuar? Então, é necessário que haja a assinatura desse termo de inventariante. Tanto é que é ele que dá início ao prazo que irá iniciar de 20 dias úteis para juntar as primeiras declarações. Então, tem que haver essa assinatura. O que aconteceu? Teve um caso onde houve o quê? Houve a desistência de um indivíduo, no caso que eu atuo, né? Desistência de um inventariante, ele renunciou, né? E a outra, houve um subestabelecimento, ele indicou uma outra inventariante que assumiu o lugar. Aí sim, ela não teve como assinar um novo termo de inventariante. Só a nomeação do juiz declarando inventariante foi o suficiente. Mas se for, no primeiro momento, é necessário que haja esse termo de inventariante. Por quê? Por exemplo, se ele tem que praticar qualquer ato no banco, ele tem que, às vezes, levantar um dinheiro que está lá no banco, ele tem que levar o termo, senão ele não consegue movimentar. A partir do momento que a pessoa falece, é bloqueado, senha, né? Tem muita gente que ainda consegue tirar durante um tempo, um período curto de tempo, ele consegue operacionalizar ali, fazer transações na conta do falecido, mas em regra não consegue. Muitas vezes não tem dinheiro nem para pagar o funeral, né? Às vezes o falecido até tinha esse dinheiro lá, mas ele não consegue, né? Oi? E como que é esse termo? O juiz já tem isso pronto, aí é uma folhinha, o advogado assim. vai lá na escrivaninha. O advogado não, você vai falar para o seu cliente, no caso, quem foi eleito como inventariante, se você quiser acompanhá-lo no fórum também, né? Você vai lá, olha, eu vim assinar o termo de inventariante. Assina, ele vai digitalizar e colocar no processo, entendeu? Hoje, igual eu tô te falando, hoje entendi. A tecnologia ajudou muito. Pode ser que seja viabilizada a assinatura via token, que é a assinatura digital,
né? Mas, por enquanto, é necessário que a pessoa assine esse termo de inventariante. Entendeu? E o advogado tem que ficar de olho e avisar isso para o inventariante, então. Vai ser intimado, né? Ele vai ser intimado, e o advogado também vai ser intimado dessa decisão, e ele vai ter que comunicar ao inventariante. Mas o inventariante, caso o advogado não atue, né, às vezes não seja os mesmos advogados dos herdeiros, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o advogado que é competente, que foi nomeado pelo inventariante, vai ter essa diligência, ou seja, avisá-lo da intimação de assinar o termo de inventariante. Ou senão você pede que seja intimação pessoal, caso às vezes ele está em lugar incerto que não sabido, às vezes mudou recentemente, e você, como advogado, vai pedir a intimação pessoal do inventariante, porque aí afasta qualquer problema, né, no processo para você, como advogado. Tá? Tá tudo certinho? Ok, obrigado. Tá. Como eu falei para vocês, como se processa o inventário? Ao despachar a petição inicial, o juiz ele vai nomear o inventariante, que vai prestar o termo de compromisso e em 20 dias apresentar as primeiras declarações. Bom, gente, quais os documentos que eu tenho que juntar para a propositura desse inventário, né? Para o pedido de abertura do inventário, eu tenho que ter poucos documentos. Basta ter a certidão de óbito do falecido, os documentos pessoais, às vezes os documentos do cônjuge supérstite, ou seja, o viúvo ou a viúva. Mas, e se for herdeiros por representação, que a pessoa mora lá nos Estados Unidos? Então, realmente, você vai ter que utilizar esses 20 dias das primeiras declarações, até o momento de apresentar, para você angariar e organizar essa documentação. Porque precisa dos documentos do falecido, RG, CPF, comprovante do último domicílio do falecido, tem que ter certidões de ordem federal, estadual e municipal, certidão de contribuinte, né, na modalidade contribuinte, ou seja, falando que ele não tem dívidas, os documentos pessoais de todos os herdeiros, os documentos pessoais do cônjuge, certidão de casamento, certidão de óbito. Eu tenho também uma certidão atualizada dos bens imóveis, né? Por quê? Porque a certidão atualizada, só a escritura adianta? Não. A certidão atualizada mostra as últimas transações desse bem imóvel. Então, é bom você juntar a escritura e também a última certidão atualizada do imóvel. Dos bens móveis, você vai ter que juntar também todos os bens, né? Se for veículo, se for, por exemplo, gado, joias, quadros, tudo isso você vai ter que juntar. Né? Você vai ter que juntar também o requerimento, né? Ou seja, qual o valor, né? Apresentar um formal de partilha, né, uns bens possíveis de partilha, isso você vai fazer nas primeiras declarações e ao final você também vai fazer nas últimas declarações, né, como se fosse uma proposta de partilha. E então você tem que juntar todos esses documentos, né? Você vai ter que também realizar uma busca para ver se se o falecido não tem testamento, né? Sendo que é necessário buscar essa certidão chamada no SENSEC, né? Onde você vai fazer, um pedido online, você vai entrar no cartório online, vinculado ao Tribunal de Justiça, e vai descrever os dados da certidão de óbito, e vai fazer o requerimento, vai pagar uma taxa de R$ 68, a última vez que eu fiz foi mais ou menos isso, e vai esperar em 3 dias, está no seu e-mail, no caso, uma certidão de inexistência de testamento. Então, esses documentos têm que ter no inventário, né? Se você não tem, no momento que você vai propor o inventário, pedir abertura, você vai ter que apresentar nas primeiras declarações. E se você não tiver essa documentação, você vai pedir prazo para o juiz para juntar esses documentos assim que você puder, né? No mais rápido possível. Bom, Gabriela, Oi. questão de recibo, às vezes
se tiver alguma dívida do espólio de algum recibinho simples, pode estar anexando isso? Ou fica Pode. frágil? Teria que pedir um Mas, por exemplo, documento? olha, Pode. o recibo ele tem que ter, não é um recibo simples, ele tem que ter um recibo que tenha CNPJ, tenha dados, né, de que seja viável a demonstração de quem pagou e quem recebeu, né? Então tem Igual que ter aquelas indicações. anotações que o pessoal costuma. Não, Aquelas anotações que muita gente às vezes costuma fazer em bairro de estabelecimento comercial, não. de jeito nenhum. Tem que ter um documento formal. Tem essas informações. O juiz ele pode não aceitar. Às vezes você vai lá eu tenho que comprar, comprei num depósito, um amigo meu, ele me deu só uma descrição manuscrita do que eu comprei lá. Não, ele é um documento frágil. Isso. Não pode haver. Tem que ter, vai ter que emitir uma nota fiscal certinha dos produtos adquiridos, prestação de serviço, vai ter que ter o CNPJ da empresa. Às vezes a pessoa não tem o CNPJ, é pessoa física, mas presta serviço, então tem que ter o CPF tanto do inventariante quanto do prestador de serviço, tá? Então, no caso, gente, são interessados para propor esse inventário o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver menor incapaz ou ausente, né? E, no caso, também, os credores, perdão. Os credores. Está previsto no artigo 616. Para requerer o quê? Requerer abertura desse inventário. Então, poderá haver ali o pedido, né, do próprio credor. O credor viu que ninguém se movimentou para entrar com esse pedido de inventário, com o pedido de abertura de inventário, o credor, ele vai poder falar assim, olha, vou pedir abertura do inventário. Aí vai mandar o quê? Citar os herdeiros para juntar a documentação, porque, em regra, esse devedor, ele não vai ter acesso aos documentos deixados pelo falecido, né? Ele vai ter que comprovar a sua condição de devedor, né? Mas ele vai pedir a citação de todos os herdeiros, a nomeação de um herdeiro para que seja inventariante, para que haja aqui a juntada, né, desses documentos, porque sem esses documentos que eu acabei de rolar para vocês, não é possível que o inventário seja aberto e se dê continuidade, né? Depois disso, depois de juntar toda a documentação, o que vai acontecer? Pode falar. Gabriela, a impugnação desses, por exemplo, apresentou um credor lá dentro questionando a dívida que ficou. A impugnação pode ser feita dentro do inventário, Sim, às vezes falando que não existiu dentro do inventário. Não é apartado, não, né? Não. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, evitou muito esses processos apartados, né, para que seja tudo resolvido. Se for causa de menor complexidade, se não tiver que prova, vai ser aceito e vai tramitar dentro do inventário, tá? Agora, se for uma questão maior complexidade, por exemplo, alegou ali um problema grafotécnico, aí o inventário vai ter que parar por isso, né? Então, realmente pode, às vezes, pedir para que haja processualização em apartado em decorrência da complexidade do que foi suscitado. Bom, depois, citados os herdeiros, eles vão poder o quê? Impugnar, né? A forma, esse pedido das primeiras declarações, como que foi proposto essa partilha, né? Então, ele vai poder, como herdeiro, ele vai poder impugnar, certo? Bom, depois, gente, vai ser feito o quê? Tem que pagar o imposto, não tem? Não tem que pagar o ITCMD? Vai cair agora, eu vou chamar vocês daqui um pouquinho, tá, gente? Falta só um minuto. Então, você vai o quê? O processo você vai levar para a Secretaria da Fazenda uma cópia da inicial, cópia do termo, cópia da OAB, todos os documentos. Você vai montar o mesmo processo paralelo na Secretaria da Fazenda para que haja o quê? O cálculo do imposto, do ITCMD, né? Que varia aqui na alíquota de 2%,
eu tenho que olhar 2 a 8%, ou é de 3 a 8% do valor do bem, mas do valor que foi avaliado pelos avaliadores da Secretaria da Fazenda. Porque muitas vezes você indica o valor do bem